Vamos lá dar continuidade, então. Já estou chamando aqui a minha psicoterapeuta favorita. É. Boa noite, mana. Boa noite, luz da vida. Boa noite, luzes das nossas vidas. Olha, eu aprendendo a ser blogueirinha contigo. Obrigada por estar aqui contribuindo neste papo espírita, fazendo também o pessoal descansar um pouco de ver só minha cara, né? Ver uma cara diferente. Ana, eu queria agradecer, assim, se tivessem me dito assim, antes de eu reencarnar, que eu ia ter uma irmã que toda terça ia estar, eu não digo pregando a palavra, mas é uma coisa assim, distribuindo amor para as pessoas, distribuindo conscientização. Eu acho que eu ia ficar assim, ó, bora reencarnar. Tá dando uma falhadinha assim no teu áudio. Se eu botar o fone, será que melhora? Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Espera aí. Aí o pessoal vai dizendo aí como tá. Tá, enquanto isso, gente, se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem fazer algum comentário, para quem não sabe, não sei se alguém não sabe, mas para quem não sabe, a Lana é psicoterapeuta reencarnacionista. A gente costuma explicar de uma forma bem sucinta, falando assim, faz terapia de vidas passadas. Mas, na verdade, essa terapia, claro que ela vai explicar melhor, mas vai nos ajudar a transmutar as energias passadas que ainda influenciam na nossa vida atual. Vai nos fazer desconectar dessas energias ruins que estejam atrapalhando ou atravancando algum processo na nossa vida hoje. E aí eu resolvi chamar ela para falar sobre isso, porque existem muitos casos como esses que a gente falou, de pessoas que têm essa tendência suicida de outras encarnações e que, claro, obviamente não se lembram, mas ela acaba sendo sempre uma acompanhante na vida dela, na vida dessa pessoa, aquela vontade, aquele pensamento, aquela oscilação. Um dia eu tô muito bem, no outro dia eu já pensei de novo naquilo. Então, a Lana trabalha de forma a conseguir, não sei se eliminar, mas talvez ressignificar esse pensamento, colocar ele no devido lugar, para que a gente consiga desligar essas energias ruins das encarnações anteriores para a nossa encarnação atual. E aí, a primeira coisa que eu queria que ela falasse é sobre essa questão da tendência suicida. Se tiver algum exemplo até para dar, mana, caso tu queira Sim. compartilhar. Vamos só ver se tá bom o som agora, mano. Não sei o que que tu tá achando, o que que o pessoal acha aí. Tá um Só pouco vem aí. melhor agora. Tá falhando ainda? Não, dá para ouvir. Tá, qualquer coisa, eu vou ligar minha 4G também, que daí de repente dá uma ajudada. Tá. Olha aí, a Karina, ó, falou que já fez o tratamento com a Lana e é muito bom. Cara, é a coisa mais querida. Primeiro de tudo, Ai, gente, antes, Karina. eu gostaria de, se possível, imaginar que o universo, o multiverso tá aqui dentro, como se eu pudesse colocar ele aqui nas minhas mãos. E o que a Alana vai dizer aqui é tipo uma pulguinha da pulguinha da pulguinha, tá? É uma coisa muito pequena diante de tudo que existe. O que eu vou falar aqui é o que eu me lembro do que tá na minha consciência até então, do que eu sei que eu sei. Tem muita coisa que eu sei que eu não sei que eu sei, tem muita coisa que todos nós, a gente tem pra ver aí, muita coisa nesse mundão. Tudo é questionável, então qualquer coisa que eu falar aqui vocês podem comentar, podem depois chamar inbox também se quiserem conversar mais sobre. E é com base no que eu, um ser encarnado, vive e vê outras pessoas nessa caminhada na qual o meu propósito é ajudar as pessoas a lembrarem da sua essência. Então, é uma coisa muito pequenininha de tudo que existe, mas humildemente a gente está aqui na intenção de fazer as pessoas sentirem que elas não estão sozinhas, que as coisas que elas pensam, outras pessoas pensam também, que a gente está nessa construção junto, né? Então, eu pensei, mano, antes da gente entrar para os casos, de repente explicar um pouquinho como funciona a psicoterapia bem brevemente, assim. Ela serve basicamente para a gente identificar os padrões que a gente tem, sejam de coisas boas que a gente traz, a gente vai potencializar isso, e aquelas coisas que nos afetam, nos magoam, nos machucam, a gente vai tentar curar. Não de uma forma assim, ah,
nós vamos nos livrar das nossas sombras, vai ser uma coisa definitiva, vai ser uma outra parte de nós ruim que a gente vai negar de forma alguma. Vai colocar uma luz nelas, entendê-las, para daí começar dia após dia vendo como que a gente lida com elas, né? A questão da gente não cair num padrão de pensamento suicida, de pensamento alegre, depende muito de como que a gente leva o nosso dia a dia, as coisas que a gente faz, é uma construção. Eu não conheço ninguém que disse assim, no dia 8 de setembro de 2020 eu comecei a ser feliz, eu não parei mais. Agora, no dia 8 de setembro de 2020 eu adquiri um pouco mais de consciência, isso me ajudou a me manter feliz em alguns momentos, a entender outros. Daí, isso daí que a gente busca, né? Isso que é top. Então, essa terapia funciona através de dois tipos de sessão. A gente faz sessões de conversa e de investigação do inconsciente. Ambas agora, na verdade, a sessão de conversa eu estou fazendo somente online. E a sessão de investigação do inconsciente, que antigamente a gente chamava de regressão, está sendo feita somente presencial. Só que nesse momento ela é feita somente presencial, desculpa. Mas nesse momento eu não estou fazendo, apenas as sessões de conversa, em função do momento que a gente está passando, né? Mas as sessões de conversa são tão importantes quanto a sessão de regressão, porque de nada adianta assim a gente vir pronto, né? Quero saber tudo que eu fui no meu passado, tudo que eu fiz, sem a gente estar preparado para aquilo que vai vir. Então, as sessões de conversa auxiliam muito a gente passar a ver a nossa vida sobre uma ótica de que a nossa alma vai além desse eu encarnado. Por exemplo, eu não posso dizer que eu sou a Lana, eu estou a Lana. Eu estou terapeuta, eu já posso ter sido o Ricardo, já posso ter tido 2 metros de altura, posso ter sido negro, posso ter sido lésbica, posso ter sido tudo que a gente imaginar. Então, isso é uma coisa muito linda, assim, da psicoterapia reencarnacionista, já dando um spoiler, né? Que a gente chega na terapia achando às vezes que a gente que a gente é um ninguém, que a gente não tem serventia alguma pro mundo. E fora já toda a riqueza que tem nessa atual persona, os mentores nos dão a oportunidade de ver outras pessoas que a gente fez coisas maravilhosas, que a gente transformou a vida de outras, ou nos dão a entender que a gente é muito mais do que a gente já é agora, né? Isso é muito legal. Pode falar, Uma mano. coisa muito importante que eu quero dizer para quem está aqui na live, que é espírita, que é de casa espírita, é que a gente fala muito no espiritismo sobre o véu do esquecimento, né? Ah, a gente veio com o véu do esquecimento, então a gente não pode lembrar das coisas. Se fosse para lembrar, a gente vinha lembrando. A regressão que a gente costumava ver, que eu pelo menos até então conhecia, até a Lana surgir com esse tipo de trabalho dela, era aquela regressão que é quase uma hipnose. Tu deita lá na cadeira do psiquiatra, ele te hipnotiza, faz tu ir até o ventre da tua mãe, né? Isso realmente pode ser entendido ser contra a lei do esquecimento. Mas, tendo em vista que não vai além daquele útero, que vai só até ali, né? As pessoas têm essa prática, às vezes, por buscar uma solução de um problema, de um trauma, alguma coisa assim. O mais interessante na psicoterapia reencarnacionista e no processo de investigação do inconsciente, que seria a regressão, é que tudo é guiado pelos nossos mentores. Tudo é entregue a eles. Não existe uma indução, uma hipnose. O processo é todo consciente e a gente vai sentindo e vai enxergando ou pensando naquilo que nos é intuído pelos nossos mentores. O que a Lana faz é uma oração, assim, tipo um relaxamento, uma meditação, uma oração sem religião, né? Para que os nossos mentores, nossos amigos de luz possam estar ali e nos mostrarem aquilo que nós estamos prontos e precisamos ver. Então não é assim, vou lá deitar, vou acessar, ver quem me matou na outra vida, que nessa vida tem que ir lá fazer as pazes com a pessoa. Não se trata disso. Se trata daquela necessidade que o nosso mentor diz assim, realmente ela precisa entender isso aqui para dar continuidade na vida dela nesse âmbito aqui. Então é uma coisa que se torna pertinente e até necessária para nossa própria evolução, assim. É bem isso aí, mano. Tu explicou muito bem. E é como se, tipo, muito a parcela de pessoas que sabe o que é melhor pra si. Eu nem sei se eu me incluo nisso, eu não sei se eu sei o que é melhor pra mim, mas eu tento todos os dias pensar sobre. Mas a gente chega às vezes na terapia assim, eu quero saber por que que eu não dou certo com ninguém,
porque não tem uma pessoa interessante para mim. E aí a gente vai ver, os mentores mostram que não é esse o problema, não é com relacionamentos afetivos, sexuais, enfim, interpessoais. E é uma coisa lá de rejeição que a gente passou de um pai, de uma mãe, numa outra vida, que a gente sente que a gente não merece ser amado e que hoje implica nos nossos relacionamentos, por exemplo. Então, é muito legal esse exercício que a gente faz, assim, até o professor Mauro, que foi quem orientou, quem trouxe essa terapia para a Terra, né, Intuiu, ele ensina, assim, a gente, quando a pessoa chega e fala assim, mas por que que eu tenho essa raiva dessa pessoa? Por que que isso acontece na minha vida? A gente olha e diz, eu não sei. E é bem sincero. E isso é muito legal, porque assim, a gente vê muitas coisas, né? Por exemplo, as ideias do próprio espiritismo é baseado no que acontece na maioria dos casos. Por exemplo, na maioria dos casos das pessoas que cometem suicídio, elas vão para algum lugar, elas não conseguem ir direto assim, já, nossa, sou luz, tô maravilhosa, posso ir para uma outra encarnação, né? É uma coisa geral. Então é importante a gente perceber isso, que tudo são questões assim da gente poder perceber que é uma ideia criada com base numa questão mais geral, não, não, vai ser sempre assim uma regra, né? Exatamente. E até eu acho legal assim falar da questão da investigação do inconsciente, que ela serve tanto para ligar como para desligar a gente de alguma sintonia de uma vida passada. Por exemplo, assim, a gente até então a gente chega na terapia muitas vezes acreditando que a gente é fulano, vou pegar qualquer idade, por exemplo, 30 anos, vou pegar aqui um, sei lá, falar o nome, Gabriel de 30 anos que chega na terapia e o Gabriel acredita que a vontade dele de desistir da encarnação dele começou aos 16 anos, sei lá, uma coisa assim. E aí ele começa a investigar o passado dele, o inconsciente, com base no que os mentores vão mostrando. E ele percebe muitas vezes que aquela vontade de desistir, de largar tudo de mão, era também quando ele era Maria, que, sei lá, trabalhava na lavoura. Então a gente começa a perceber, então isso é uma coisa que eu realmente preciso olhar com atenção. Se essa é uma questão que me marca tanto tempo, que maltrata o meu ser, será que eu devo só tomar essa atitude que eu tô pensando em fazer? Ou será que eu devo fazer um negócio pesado para poder me livrar disso, né? Pesado e leve ao mesmo tempo. E também, assim como pode servir para ligar, que são, assim, ó, gente, investigações inconscientes muito emocionantes, lindas. Eu me lembrei de dois casos de duas gurias, assim, duas mulheres jovens, que vieram relatando muita sensação de desvalia. Elas sentiam que elas não tinham mais por que estar na Terra, que elas não tinham nada para acrescentar no planeta. E os mentores, em vez de mostrarem para elas, tem um padrão, tu já se sente há muito tempo assim, bora se curar disso. Eles mostraram encarnações em que elas fizeram muito bem para um grupo de pessoas. Uma era um médico pediatra e desencarnou feliz no consultório, depois de ter atendido umas criancinhas, e foi tranquilo, com a sensação de dever cumprido. A outra estava no meio de uma floresta, assim, de uma mata, e auxiliava as pessoas que passavam com curas através de chás, coisas assim. E aí tu olha aqui pra ti, tipo, nossa, às vezes, muitas vezes uma jovem sem saber o que vai ser da vida, e tem essa idealização assim, olha tudo que eu posso ser, sabe? Eu não vou dizer assim, a gente não é mágica. Nossa, a investigação inconsciente vai te curar. Vai diminuir muito o sentimento que tu tem, só que vai ser um exercício diário, porque daí entra aquilo. Por isso que não é interessante a pessoa só vir fazer uma sessão de investigação inconsciente e nunca mais. Porque se tu tá pensando nesse funcionamento, 3 vidas tu tá desistindo da tua encarnação, não vai ser uma sessão que vai fazer tu mudar totalmente teu pensamento, né? É claro que eu não vou dizer, eu não vou, eu até sou contra isso de engatar a pessoa numa terapia e ela não poder sair mais. O que a gente espera é que a pessoa possa se empoderar dessa autossuficiência no sentido de poder cuidar de si, mas sempre contando com outros apoios, né, se precisar, porque não tem nada de errado nisso. Sim. Tem uns comentários que passaram aqui, ó. O Alan falou que é um baita exercício de empatia. A Fran disse que é um momento mágico. A Fran já fez a investigação do inconsciente com a Lana. A Então, Jaque disse aqui, ó, precisava muito para resolver algumas questões da vida. Às vezes me sinto presa, algumas questões do passado que não me deixam seguir em frente. Me sinto amarrada no passado, realmente. Para tu ver, o passado, talvez o teu passado da encarnação atual e que muitas vezes foi só assim, deu aquele clique e ele foi ativado por causa de uma encarnação anterior. Que está repetindo o mesmo padrão vibratório, que tu abriu a portinha, a mesma questão da tendência suicida, né?
A gente abriu a portinha para negatividade, eles vieram juntar lá do fundo aquela tendência negativa, tendência suicida, para a gente acabar cometendo esse mesmo erro, essa mesma falha, enfim. Eu estava pensando em alguma coisa quando estava falando sobre a repetição desses padrões e os padrões vibratórios, e também sobre o seguinte, isso que a Lana falou de dar continuidade na terapia é quase o mesmo que a reforma íntima para o espírita. Não adianta tu ir no centro espírita toda terça-feira por 1000 anos se tu não fizer a reforma íntima, ou tentar fazer a reforma íntima ao menos. É a mesma coisa de tu querer ir numa sessão de qualquer tipo de terapia que exista e sair curado, sair sem problema, sair totalmente zerado dali, né? É uma constante, é uma construção, assim. O que a mãe diz aqui? Além desta investigação da vida, tem o Reiki e a mesa quântica com auxílio do pêndulo, que ajuda nos casos de depressão e outros. E o Átila disse, eu também fiz uma sessão de terapia reencarnacionista com a Lana e foi muito bom, me trouxe muitas respostas. Que lindo, gente. Uma coisa que a gente aprende também é que não sou eu, não é a terapeuta, não é a Lana que faz a investigação do consciente, são os mentores espirituais, né? Porque imagina eu te conhecer agora e vou lá te mostrar o que é melhor de tu saber da tua alma, eu não faço a mínima ideia. Então, e a mãe também ali falou de outras ferramentas, uma das coisas, tem muita coisa na Terra que poderia ser diferente, sim, mas uma das coisas que eu amo que é a pluralidade, então existem muitas terapias. Não pensa assim que tu foi uma vez no psicólogo, num terapeuta, sei lá, e tu não te identificou, tu acha que terapia não é pra ti. Nossa, tem psicólogos que são mais abertos ao humor, tem uns que são mais fechados, tem outros que utilizam de questões energéticas no tratamento, tem outros que não. E tem assim, ó, algum que tu vai encontrar e vai fechar, então não desista. É isso aí. A Letícia diz que é a espiritualidade na prática, né? Não só na teoria, exatamente. Exatamente, Lê. Se só ler livro fizesse a gente evoluir, né? Se tornar consciente, tava ótimo. E isso que a Amanda falou dos padrões vibratórios é muito importante, né? Apesar de que cada caso seja um caso, essa questão do padrão vibratório mais ou menos dá uma orientação pra gente de como que a pessoa fica depois do desencarne através do suicídio, né? Imagina assim que tu passou os últimos 10 anos da tua vida pensando que tu é um ninguém, pensando que a tua vida não tem valor nenhum, que nada tem sentido. Tem como, ou até as últimas 2 semanas, que já é suficiente às vezes pra gente ganhar um diagnóstico do transtorno de depressão, né? E aí tu vai desencarnar e automaticamente tu vai pensar, nossa, a vida é linda, tô pronto pra voltar, sou maravilhoso. Às vezes nem numa encarnação de 80 anos a gente consegue mudar um padrão de pensamento. Imagina assim, né, passando às vezes várias encarnações, tem pessoas que desencarnaram muito cedo numa vida anterior e já trazendo uma tendência assim de negatividade, de pessimismo, elas querem desistir dessa vida atual, porque tipo, ah não, foi até onde eu fui na última encarnação, mesmo que isso tudo seja inconsciente, né? Então é importante a gente naturalizar isso, né? Eu tenho um padrão de pensamento suicida, é a mesma coisa que eu tenho um padrão de vibrar na raiva, de vibrar na tristeza, de vibrar na vingança, vibrar no desamor. Então, isso que a Amanda falou também, que pode ser que eu não conheça esse sentimento de ideação suicida, mas se eu não conheço, eu tô aqui para aprender o que vai acontecer, eu vou ter escolhido inconscientemente que alguma pessoa, alguma situação vai me trazer esse aprendizado, né? Então, vai chegar em algum momento. A Dinda falou que juntando tudo dá um bom resultado, né? A teoria e a prática. A teoria é bem mais fácil, né? Na prática, a teoria é outra, essa que é a verdade. Mas a gente... Eu sempre me pego muito naquela frase do Kardec, né? Que diz que o verdadeiro espírita é aquele que faz mais esforço para dominar suas más tendências. E é muito importante a gente entender que não existe uma religião melhor, uma religião que salva, uma religião que resolve todos os problemas. O espírita tem a vida perfeita? Se alguém te falou isso, te mentiu. O espírito, ele é o mais testado. E é aquilo assim, quem mais foi dado, mais será cobrado. É aquilo de tu saber o que é certo e o que é errado, e tu ainda cometer os erros, e tu ficar, caraca, eu cometi esse erro bobo, que eu sabia que não podia cometer. Então a gente continua repetindo esses padrões, ligando essas energias, às vezes das vidas passadas, que a gente ainda traz com a gente lá gravado no
na nossa inteligência, que é o nosso espírito, como a gente já falou, né? Que a inteligência não é do corpo. Aí as pessoas perguntam, mas como isso é. Qual é a prova disso, que a inteligência é do espírito? Todo mundo já viu casos de, por exemplo, as crianças prodígio. Uma criança que sai desenhando obras de arte, uma criança que sai tocando lindamente um instrumento, uma criança que nasce dançando uma dança super difícil. Isso são memórias do espírito que o corpo está só desenvolvendo. É óbvio que se a criança não aprendeu, ninguém ensinou como é que ela iria saber. Isso é uma prova da inteligência do espírito no corpinho ainda de criança encarnado. E a Alana também faz esse trabalho com crianças, já vamos aproveitar para dizer, né? De uma outra forma, um pouquinho mais adequada, sim, mas também é feito com crianças. A gente já falou aqui sobre a educação dos filhos, sobre como os pais são responsáveis, né? Por isso, de domar umas tendências, de fazer aquela criança ser mais encaminhada para o bem do que para o mal. Então, são as nossas ações que vão mudar. E a que a Ana falou, quem precisa de terapia não precisa de terapia, terapia é para doido. Ou às vezes as pessoas falam, vai se tratar, como se fosse uma coisa ruim, né? A gente diz, querida, eu vou mesmo. Sim, é bem isso. Isso das crianças que tu falou, mana, mostra assim como o olhar pra gente procurar saber desses nossos padrões, a importância da gente procurar isso é tão grandiosa assim, porque pode mudar totalmente a nossa abordagem frente a uma situação. Por exemplo, tem um casal de pais, né, que foi procurar psicoterapia reencarnacionista com um outro colega para para ver a questão do filho, que o filho tinha 5 anos e ele falava: eu não vou tomar banho, tu vai fazer aquilo pra mim. Ele mandava nos pais. Daí tá, né? Cara, assim. E era uma coisa que eles já tinham tentado de tudo. Muitas vezes nós somos a última opção, porque, enfim, estamos quebrando algumas barreiras aí, né? E eles visualizando, tendo acesso a informações do passado e tudo mais, eles viram que eles foram uma espécie de servos de um imperador, e esse imperador era o filho na última encarnação. Nossa, E aí a criança que vem, tipo, a criança não tem noção disso, é óbvio, né? Algumas já estão claro. vindo, algumas já dizem, inclusive dão muitas informações para pesquisas científicas. Mas depois que eles entenderam isso, eles não vão bater de frente, tipo, não é eu que mando em ti, não é tu que manda em mim. Eles vão entender, eles vão orientar aquele filho, né? Tá bom, fulaninho, eu entendo que tu queira que eu faça isso, mas vamos pensar que tu tem que respeitar o papai e a mamãe, enfim, né? Mas só para a gente poder Sim. entender como a gente ter esse outro olhar é maravilhoso. Pode realmente mudar a nossa forma de ver as coisas, né? E teve umas coisas também, Mana, que tu falou ali da questão da oração, que eu acho que é muito legal a gente pensar nisso, porque eu imagino que para a pessoa que se suicida, a família, os amigos que ficam, é uma dor assim que eu não imagino como seja, né? E a oração chega para aquele espírito, independente de onde ele esteja, como uma verdadeira medicação espiritual que auxilia ele a recuperar a vitalidade, né, a consciência. Mas é óbvio que muito do processo vai depender dele. A espiritualidade, a luz da espiritualidade, a consciência certamente vai ajudar de um jeito maravilhoso quando aquele espírito estiver pronto. Porque o que acontece? Muitas vezes o suicida, depois de se suicidar, ele às vezes se arrepende, fica se culpando um tempão, o que para nós de repente é 20 anos, porque a gente não entende muito bem o tempo espiritual, né, ainda. E aí aquilo chega assim como uma luz, mas ele precisa também tomar a iniciativa dele, se responsabilizar. Isso é muito louco, gente, a questão da autorresponsabilização. Até os meus 18 anos eu achava que a culpa das coisas acontecerem na minha vida eram de duas pessoas, meu pai e minha mãe, que são quem me deram a vida. E depois que eu tomei as rédeas, cara, se eu vejo assim, ó, eu percebi nos últimos dias, como eu tava de mudança de cidade, eu fiquei uns dias sem trabalhar, né? E aquilo já tava afetando minha autoestima. Então, a gente trazer isso pra nós, sabe? Tipo, não ficar buscando, por culpa daquilo, por culpa daquele outro, mas trazer, tá, então se isso tá acontecendo comigo, buscar. É claro, gente, que isso aqui eu tô falando num contexto específico de quando a gente tem um pouco de consciência, né? Não é pra, tipo, tu dizer pra uma pessoa, que nem a Amanda falou aqui, que tá na questão do risco do suicídio, dizer seja responsável pela tua vida. A questão de instaurar uma rede de apoio, de buscar é muito importante, de procurar não deixar a pessoa sozinha. Não importa se a gente está invadindo a privacidade dela, quando tem risco a gente não pode. Realmente faz turnos e tudo mais, o que for possível, mas faz isso acontecer, né? E pensar É, que muitas vezes é mais fácil a gente tentar resgatar na pessoa
o que faz sentido para ela, por exemplo, assim, o que faz sentido para mim pode ser o meu trabalho, para alguém aqui que está na live pode ser um filho, pode ser alguma outra coisa, sua religião. Então, tentar ver o que faz sentido para aquela pessoa, estimular ela, mas também a gente não tem essa responsabilidade de deixar uma outra pessoa viva ou fazer com que ela parte nas nossas mãos, né? A gente precisa indicar o apoio profissional, a gente tem que naturalizar, fazer terapia, a gente tem que falar assim, ó, façam terapia da mesma naturalidade que a gente diz, vai comer o açaí de tal lugar, para que isso fique cada vez mais normal e a gente possa realmente elevar o padrão de consciência da humanidade, né? E sobre o suicídio tem uma coisa muito importante, assim, que muitos palestrantes espíritas falam. O cão que ladra, ele morde sim. O cão que Sim, fala, vou me matar, eu detesto a minha vida, não tem por que viver. Muitas vezes ele não tá falando da boca pra fora. Então é melhor a gente pecar pelo excesso, contar que aquela pessoa tá falando a verdade, mesmo que seja mentira, mesmo que seja só uma atuação, mas não correr o risco da gente carregar parte daquela responsabilidade de, tipo assim, o fulano me avisou que exatamente. ele ia fazer isso e eu não dei bola, eu fingi que não vi, né? Tem um Sim. comentário aqui que eu não consegui ler. Cadê? Da Kátia. Oi, gurias, fiquei muito feliz em encontrar vocês. Estudo muito o Espiritismo. Que bom, Kátia. Seja bem-vinda. Coisa boa, Gente, gente. eu Pode quero falar. saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem fazer alguma pergunta para a Lana ou sobre o Espiritismo. Eu ia falar. Interagem aí. Eu ia falar isso no início, mano, que a gente ia falando e conversando conforme surgissem as perguntas, mas eu dei play aqui, não parei, né? Por favor, pessoal, perguntem, comentem. Eu tenho certeza, tipo, eu já aprendi um monte de coisa com as pessoas que estão comentando, então, por favor, continuem também. Uma coisa, mano, que teve numa pergunta, nós vamos ir falando, tá? Se der corda, aí nós vamos deixar. Mas vão comentando, vão perguntando. Uma coisa, mano, que perguntaram, eu acho que foi alguma coisa no sentido assim de que Deus vira as costas, e aí tu falou de como é a visão do espiritismo, né? Que pelo contrário, a gente super inclui, né, o pessoal espírita e o pessoal da área mais espiritualista, energética também. O que acontece é que a gente personifica muito Deus. Tipo, tá eu aqui, a Lana, tentando falar sobre o que é Deus, sendo que Deus pode ser o universo, pode ser a união da ciência com a espiritualidade, pode ser a natureza, pode ser um passarinho cantando, pode ser o riso natural de alguém. E eu acredito assim que em vez da gente pensar assim, será que Deus é uma pessoa, é um ser impositivo, é um ser vingativo, é um ser que pune, ou ele é por amor, ele é super bondoso, que as pessoas confundem ser amoroso e bondoso com permissivo, com ingênuo, né? Como se a ingenuidade fosse uma coisa ruim. Na verdade, acredito eu, na minha pequenez, tentando me tornar consciente da minha grandeza, que ele, ela ou isso, Deus, espera que a gente faça o bem naturalmente, mas se a gente não fizer, a gente vai aprender, não como uma forma dele, dela, daquilo estar nos punindo, mas é muito legal assim, a gente poder pensar nisso, em como que a gente quer aprender também. Eu lembro de uma coisa que aconteceu no curso de psicoterapia reencarnacionista, que a gente fez um exercício de como que a gente achava que ia ser a nossa próxima infância, o que que a gente queria escolher, muito baseado no livre-arbítrio, né? E aí eu pensando assim, nossa, eu pensei um negócio tipo, eu espero que, eu acho que na próxima infância eu vou ter que vir com portadora de alguma deficiência para aprender a valorizar o amor das pessoas que hoje eu tenho, não sei o quê. Daí nisso a minha colega só assim. Veio o professor e perguntou, fulano, tem uma opinião diferente? Ela, eu não vou mais precisar reencarnar na Terra. Eu tô fazendo tudo o que eu tenho que fazer, tô amando todo mundo, tô perdoando todo mundo, tô me resolvendo. E aí, olha a diferença do padrão vibratório, né, de pensamento. O que que eu preciso passar? Isso é muito forte, assim, né? E aí a gente começa a olhar pra tudo. Como é que estão as tuas relações? Como é que tu te porta? Como é que tu te posiciona? Tu sabe o que que tu veio fazer na Terra? Tem uma coisa que enche o teu olhar de brilho, te enche de vontade de viver o dia. Ou tu sente, assim, como se tu só estivesse sendo uma bolinha de ping-pong sendo tocada de um lado para outro. Então, isso que tudo que a gente tá falando, que eu acho que a gente falou um pouquinho de tudo, né? Deus, propósito, sentido da vida, abordagem para pessoa que tem um pensamento suicida. E teria muito mais para falar desse assunto, né? Mas eu acho que a gente tá conseguindo dar uma pincelada, assim. O Alan falou ali que é um pedido de ajuda isso, né? Quando a pessoa fala
que eu vou me matar, que minha vida não tem graça, que eu não consigo resolver. E muitas vezes a gente fica, fulano tá fazendo drama, tá querendo achar pelo em ovo, não tem problema e tá reclamando. E aí depois do leite derramado, né, a gente quer chorar. Sobre isso de Deus, é uma crença muito particular, né? Eu tenho Deus como uma imagem assim assexual, sem Sem indefinida, entender. mas eu sempre penso que Deus é soberanamente, infinitamente bom e justo. Ele é bom e ele é justo. Ele não quer ver ninguém sofrer, ele não quer punir ninguém, ele não vai castigar ninguém, porque os nossos castigos nós mesmos criamos. As nossas punições nós mesmos procuramos, através das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, que a gente usa mais mal do que bem, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Então Deus não precisa fazer nada, ele não move uma palha. Não sei se todo mundo já olhou o filme A Cabana. Se alguém não olhou, assistam. É um filme lindo, primeiro, porque Deus é uma mulher negra. E eu acho que isso é o máximo, assim, para desmistificar. E se Deus é tão bom, tão bom, tão bom, ele deve ser mesmo uma mãe, né? E, e muitas vezes ele, Deus, a figura, diz assim: eu não fiz nada para ti, eu te amo, eu quero que tu seja feliz. Eu te criei para ser feliz e maravilhoso e puro, mas tu fez muitas escolhas erradas e o universo é uma via de mão dupla. Tudo que vai e volta, então tu tem que estar pronto para colher aquilo que tu plantou. E isso é muito verdade. Não existe assim, eu sou um injustiçado, fulaninha me passou para trás, Deus não me ama, não ouve minhas preces. Não adianta a gente botar o joelho no chão e rezar e botar comida velha fora e não dar comida para o mendigo. Ou guardar rancor, guardar mágoa, pensar mal dos outros, desejar o mal para alguém, puxar o tapete das pessoas. Não adianta de nada a gente rezar horas e fazer tudo isso. Uhum. A Di falou que certamente existem muitas pessoas a serem curadas devido à formação religiosa opressora, que coloca Deus como um ser distante e tomado da cara. Exatamente. Gente, tem pessoas que falam pra mim de Deus como um cara que assim, é tipo sentado num trono com um chicote na mão, esperando pra dar uma chicotada em alguém. E eu penso assim, como tu pode pensar isso de Deus? Mas é muito desse dogma, dessa coisa, dessa imagem que foi construída. Não faça as coisas erradas para tu ser bom. Não faça coisas erradas porque Deus vai te punir, vai te castigar. Então daí a gente fica assim, cara, eu tô aqui vivendo a vida, não me acontece nada, eu vou meter o louco, vou fazer o que eu quiser e lá com Deus depois eu me entendo. Ou vou pro inferno ou vou pro céu, né? Como se isso fosse eterno, como se isso fosse dividir o joio do trigo, na verdade não é isso. Mas enfim, E tem um perguntas, gente. questionamento, né, mano? Vão Perguntas. perguntando, pessoal, pelo amor. Tem Eu queria um. ir só até as 9, mas eles nem fizeram perguntas ainda. Sim, e nós estamos dele falar aqui. Pessoal, pelo menos, né, já que não estão falando, tá perguntando, só digam se dá pra seguir o baile. Está tudo bem. O Olin falou, Deus somos nós, todos nós juntos. A Meire Exatamente. falou, Deus tá vendo, Deus castiga, exatamente. Isso, né, mano, às vezes eu escuto assim, algumas pessoas falam, tá, mas como se esse Deus é todo amoroso e tal, e consciente, por que que ele vê tanta coisa errada e não faz nada? O que que acontece assim, ó, quando, por exemplo, assim, o filhinho vai lá e derrama um picolé no chão e a mãe vai lá e junta? Todas as vezes. O filho vai aprender que ele tem que segurar o picolé com responsabilidade, de repente botar dentro de um potinho. Não, porque a mãe vai toda vez lá fazer aquilo. Então, tem essa questão da gente poder criar em nós a noção de não fazer também porque alguém tá vendo, porque a gente vai ser avaliado, mas por sentir essa vontade. E é muito bonito também até a expansão que a terapia ajuda com isso, porque muitas vezes a gente não faz a mínima ideia de, mas como que eu expando a minha existência aqui? Como que eu atinjo outras pessoas? A gente com 16, 17 anos tem que saber exatamente qual vai ser a nossa profissão pro resto da vida e tem que ter muito sucesso nisso. Enquanto, na verdade, a gente não sabe muita coisa sobre nós, sobre quem a gente verdadeiramente é. E é tão bonito assim quando a gente tem uma diferenciação que muitas vezes a gente trabalhava só pra nós, pra gente ter as férias em tal lugar, pra gente poder acumular pra comprar tal coisa. Não tem nada de errado nisso, mas viver somente assim tende a trazer um grande vazio existencial, só avisando, né? Então, quando a gente expande a nossa ideia de que a gente veio aqui também para fazer a diferença na vida das outras pessoas, a gente começa a pensar em coisas que a gente não pensaria.
A própria questão da ansiedade, quantas pessoas são acometidas pela ansiedade, que ela pode ser vista, sim, talvez como um transtorno, talvez em alguns casos precise de medicação, e também pode ser um excesso de energia que a gente precisa botar em algum lugar e que a gente não tá vendo isso, que a gente tem uma força maior, uma potência que a gente não tá sabendo onde colocar e a gente, aquilo ali vai nos consumindo e a gente vai desembocando em outras coisas, comida, uso excessivo de tecnologia, enfim. E na verdade é um chamado da nossa alma dizendo para e olha pra ti, busca lá no fundo que tu tem muita coisa pra mostrar, né? E por aí vai. Ai, nem sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar sobre o suicídio. Deixa eu olhar minha anotação aqui. Mano, eu tenho Acho uns que pontos, o pessoal não se importa. E já que não tem ninguém perguntando, né? tá, vai lá. Daí eu acho que depois a gente pode finalizar Tá a, bom. a essa indicação, né, que a Amanda fez do livro Memórias de um Suicida, se tiver alguém que lê, ou se tu tá pensando sobre alguma das coisas que a gente falou, que teve alguma coisa que não fez sentido pra ti, ou se tu viu uma ideia diferente, uma versão diferente do que a gente falou, vamos trocar, vamos compartilhar. Não fiquem com isso só pra vocês, porque a gente também tá aqui pra aprender, né? E uma coisa que eu queria, assim, falar, na verdade, são três coisas. Só para finalizar a minha parte, depois a Wanda pode fazer a parte dela. Seria assim, imagina se tu tá aí com a idade que tu tá e tu sente que a vida não faz sentido, já faz um tempo que tu se sente assim, e tu acaba tomando a decisão de interromper a tua atual encarnação e de fato acaba desencarnando. Imagina se as melhores coisas da tua vida ainda estavam por acontecer. E quando eu me refiro a isso, não é assim, que ia chegar o amor da tua vida depois que transformar tudo, ou aquela grande oportunidade que estava esperando que ia acontecer, porque isso é uma coisa externa. A gente ainda está baseando a nossa felicidade em algo que vai vir de lá para cá. E a porta se abre de dentro para fora. Imagina se tu ia você sabe, assim, como é a criança, né? Quando tá, tipo, aprendendo, assim, as coisas. Se tu der um mouse pra ela, ela vai fazer tudo com aquele mouse. Porque ela quer saber quais as 30 mil opções que tem do que fazer com ele, além dele ser um mouse, como a gente conhece, né? Imagina se tu volta a enxergar uma coisa na tua vida assim, e tu descobre isso através de uma volta de bicicleta, de se atirar na água pra nadar, através de uma criança fofinha que tu viu no mercado. Tu não sabe se essas coisas estão por acontecer. A gente não sabe muitas coisas que estão por acontecer. E será que é justo a gente interromper a nossa encarnação atual com tanta coisa linda que pode vir? Eu conheço uma pessoa, eu não digo isso assim, um modelo a ser seguido, que todo mundo tem que ter a mesma empolgação para viver que ela, porque ela é um exemplo. Mas assim, a gente pegar essa ideia e ver como que é ver isso na nossa vida. Essa pessoa recebeu vários diagnósticos terminais, ela não desencarnou, mas ela recebe volta e meia um diagnóstico terminal bem complicado, assim. E essa pessoa vive a vida de um jeito, assim, incrível, porque ela tá buscando fazer tudo que ela tem vontade, ela registra com carinho. Se ela tira uma foto de uma coisa que ela queria fazer, ela chora, emocionada daquilo que ela conseguiu fazer. E quantas vezes a gente consegue ver isso lá com 80 anos, quando a gente vê um netinho, que daí a gente fica feliz na vida. Ah, não, porque eu tinha muitos problemas, eu não podia ser feliz antes. É claro, né, gente, que tem toda a questão de privilégios que a gente nem tá entrando aqui, mas só pra gente poder dar uma pincelada, como seria viver a vida, não assim, como se esse fosse o último dia, no sentido de, então nada importa, e já que não tem amanhã, eu vou, né, meter o louco aqui, me anestesiar de todas as formas possíveis, mas no sentido de, eu só tenho mais esse dia como Alana, o que que eu quero fazer enquanto Alana, enquanto Paulo, enfim, né? No Nesse sentido de ver as sentido, possibilidades todas que a gente tem a nosso favor, né? A nosso isso dispor. aí, de explorar, né? E tem um exercício assim, só por último, pra gente pensar. Imagina se em cada encarnação nossa a gente conheceu no mínimo 100 pessoas. É claro, né, que muitas vezes não vale aquele do Face que a gente nunca viu na vida, mas a gente aceitou ali. Mas pensa assim, que vamos pensar na questão da gente ter vivido 7 vidas e em cada uma ter conhecido 100 pessoas. Eu acredito que dá 700 pessoas. Esse cálculo eu sou capaz de fazer. 700 pessoas. Será que de todo mundo a gente foi inimigo, a gente não se deu? Dentre essas vivências que a gente teve, a gente encontrou amores e amigos que a gente não faz ideia que a gente tem, a gente não se lembra. E eles estão de alguma forma na espiritualidade, às vezes sendo nossos mentores, sendo nossos anjos da guarda, ou esperando que a gente vá entender as coisas que a gente veio entender aqui, torcendo por nós. E a gente não faz a mínima ideia disso.
E não é de uma forma assim pra gente ficar saudoso e querer ir pra lá. Até porque provavelmente a gente não vai encontrar ele se a gente querer antecipar nossa partida, né? Mas no sentido de poder lembrar assim, ai, será que nessa encarnação eu tô conseguindo deixar as pessoas entrarem no meu coração? Eu tô me motivando por pequenas coisas, voltando a ter aquele olhar que eu tinha sobre alguma coisa. Ou se isso não tá acontecendo, quer dizer que tem alguma coisa que eu preciso descobrir pra mim que vai fazer uma grande diferença, né? Então, eu acho que seria mais ou menos isso aí, né? Que a gente tem muitas coisas E lindas. Pode falar. a gente tem muitas coisas lindas, o quê? A gente tem muitas coisas lindas que a gente já viveu, que a gente vai viver, que a gente tá vivendo, só que como a gente tá com aquele filtro de só tá conseguindo enxergar uma parte, a gente toma uma decisão super radical com base naquilo, né? É a mesma coisa que. A mesma coisa não, é diferente. Mas, por exemplo, eu tô magoada com a minha irmã, eu vou lá e dou um empurrão nela. Eu tava vendo sobre a ótica da mágoa, sobre a ótica da raiva, não tava vendo. Cara, por que que eu vou violentar um outro ser que eu amo, que eu quero bem? Então, É o só um foco, exemplo né? bem É ridículo. aquela hora que eu falei no É, início do foco. Eu tiro o foco da totalidade e coloco o foco infelizmente. só ali naquele ponto minúsculo. Isso que tu falou agora de encontrar o desencarnado. Muitas vezes o suicida faz isso. Ai, perdi meu esposo, perdi minha mãe, perdi meu filho, eu vou me suicidar e eu vou me encontrar com ele. Fez totalmente o caminho inverso. Porque vai um para cada lado, e aí com essa atitude vocês vão levar ainda mais tempo para se reencontrar. Talvez tivesse uma programação bem mais rápida de retorno dele ao plano material, ou teu ao plano espiritual, e tu foi tentar atalhar esse caminho e não deu certo. Acontece Então, muito isso. A Dinda falou aqui que é muito bom te ver, mesmo que seja pelo vídeo. O pai disse muito bem, filhas. gente, olha, se a gente foi Gente, buscar os lugares onde a gente está hoje é por causa da nossa família, que foi a nossa primeira e grande professora, né? com Nessa certeza. encarnação. Gente, eu não quero mais demorar muito, ainda já são 9h05, a gente começou 7h30. A mãe pediu para lembrar que a live vai ficar gravada. Sim, a outra já está gravada e essa aqui também vou deixar gravada no GTV, se Deus quiser. Quer. É, eu quero dizer para vocês o seguinte, para nós encerrarmos. É uma coisa muito importante, assim, muito, muito especial, que quando eu ouvi me tocou muito no coração, assim. E eu acho que sempre é bom repetir as coisas que tocam a gente para tentar tocar o coração de vocês também. Quando eu li o capítulo 5 do Evangelho, acho que é o 5 que fala sobre Consolador, sobre como Jesus é Consolador, e eu fui entender, assim, que tudo que Jesus passou na Terra foi a fim de sentir as dores que a gente sente. Ele foi massacrado, ele foi julgado, ele foi excluído, ele foi condenado, ele foi morto, ele perdeu pessoas que ele amava, ele foi enganado, ele sofreu tudo que poderia sofrer psicologicamente e materialmente para dizer pra gente, olha, eu fui capaz de superar, eu sou capaz de ser só amor e vocês também são capazes. Vocês também têm capacidade de serem como eu, vocês também conseguem ser só amor. Demora, é doído, é trabalhoso, mas nós temos capacidade, sim. Nós somos deuses, né? Como nos diz o Evangelho. E não é para ser como uma cobrança. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que evoluir, eu tenho que estar perfeito, porque a gente não vai ser perfeito. Mas a gente pode nos vigiar todos os dias, orar e vigiar, né? Todos os dias as nossas ações, os nossos pensamentos. E sobre todos nós, porque todos temos momentos de deprimência, de tristeza, de ansiedade, de medo, de insegurança, de solidão, principalmente nesse momento. É o que eu poderia falar como, nesse momento, transcendendo meu corpo de matéria, transcendendo a Paula, pessoa, dizer de espírito para espírito, tudo passa, tudo é breve, tudo é finito, tudo termina, exceto o espírito, exceto a alma, o amor e principalmente o amor de Deus, o amor do universo em relação a nós. Nós não fomos criados para sofrer, para ter problemas. Nós fomos criados para ser felizes, para enxergar as coisas boas da vida, para ter bons momentos, para sermos alegres.
Foi para isso que nós fomos criados e nós somos capazes disso. Então eu quero dizer para vocês hoje, tenham amor pela vida, independente de como ela é. Eu sei que eu sou aqui, como a Mana falou, a privilegiada falando sobre vida, mas todos nós temos um momento no dia que a gente se sente feliz por alguma coisa, ou por uma mensagem, ou por um sorriso, ou por uma oportunidade, ou por uma flor que nasceu no jardim. Mas que a gente consiga todos os dias buscar um motivo para sorrir, um motivo para viver mais um dia. Só por hoje eu vou ser feliz, só por hoje eu vou resistir, só por hoje eu vou dar conta, vou segurar essa marimba que é a minha vida. E vou dar seguimento porque a vida é divina e maravilhosa. E Deus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Então a gente precisa procurar tentar, na medida do possível, pedir ajuda sempre que necessário, buscar um apoio, suporte, porque a gente não veio sozinha, a gente não vai sozinho para lugar nenhum. Então nós estamos, nós duas, principalmente aqui à disposição de vocês para tudo que precisarem, para que a gente puder ajudar, enfim. Tem uns comentários aqui. Somos capazes de nos perder no amor, exatamente. Maria, que linda, gurias. Me emocionei de um modo que há tempos não sentia. Que amor, que linda. Muito Olha, obrigada por dedicar um Carmen. pouco de tempo nas palavras. Muito obrigada, gente. Eu queria pedir um favor para vocês. Vocês podem, todo mundo que está na live, mandar aí uma mãozinha, uma carinha, um coraçãozinho, qualquer coisa. Todo mundo que está na live. Além de pensar que tem tanta gente há anos em cima de uma cama lutando pela vida, com certeza. Vocês podem fazer isso pra mim, manda qualquer coisa aí. Cris, Luciano e Luísa que estão olhando, a vida de vocês é muito importante. Tayeli, a tua vida é muito importante. Cia, a tua vida é muito importante. Alan, a tua vida é muito importante. Letícia, a tua vida é muito importante. Milena, a tua vida é muito importante. Mãe, a tua vida é muito importante. Karen, a tua vida é muito importante. Liane, a tua vida é muito importante. Fran, a tua vida é muito importante. Maria, a tua vida é muito importante. Jennifer, a tua vida é muito importante. Jaqueline, tua vida é muito importante. Dinda Lourdes, tua vida é muito importante. Bruno, tua vida é muito importante. Di, a tua vida é muito importante. Pai, a tua vida é muito importante. Muito obrigada por estarem todos aqui. A vida de vocês é muito importante, sim. Mana, a tua vida é importantíssima. Muito, muito obrigada. Adelaide, tua vida é muito importante. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui mais essa terça. Hoje a gente vai ter a honra da Mana fazer o encerramento para nós. Mãe, Pra gurizada, eu tô gente mal aqui. para a gente fluidificar nossas águas, para nós ficarmos com muita luz, com muita paz nos nossos corações, sabendo que a nossa vida é linda, sim, com todos os defeitos, com todos os problemas. É a nossa vida, é a vida que nós temos, é a vida que nós precisávamos. Tati, tua vida é muito importante. Kátia, tua vida é muito importante. Muito obrigada, gente. A Mana vai fazer a oração de encerramento agora e a gente fica à disposição de vocês. Eu estou muito grata que vocês estão aqui há muito mais que uma hora já ouvindo a gente. Muito obrigada mesmo. Vamos lá, então, pegar nossas aguinhas e nos concentrarmos. Gente, depois desse jato de amor, o que vai sobrar pra eu dizer aqui, né? Vamos lá, então. Eu vou pedir para todo mundo, se quiser unir as mãos assim, ou assim, assim, como quiserem, ou deixar no colo. Se sentarem confortavelmente, fechar os olhos, respirar fundo. Pra gente poder se conectar a esse amor que tá dentro de cada um de nós e que na noite de hoje, independente do local geográfico onde a gente se encontra, a gente se une num só coração para agradecer a oportunidade de estarmos juntos. Agradecer ao ser que, encarnado, toma a iniciativa de toda terça-feira, às 19h30, tá aqui compartilhando do seu amor para tocar outros corações. As pessoas que entram desde o início, as pessoas que entraram hoje pela primeira vez, as pessoas que de alguma forma queriam entrar e acabaram não podendo, que todos
estejam recebendo os fluidos necessários, as pessoas que estão com suas águas possam estar recebendo aqueles fluidos que cada uma precisa. Que nos próximos dias a gente perceba que nós podemos tornar mais fácil lembranças felizes, novos momentos felizes, sentir o amor, sentir a vida, sentir o vento. Que nós possamos conceber a importância de termos agasalho, alimento, de podermos doar, de podermos partilhar e fazermos isso recebendo um sorriso, dando um sorriso, às vezes quando a gente mais sente falta de receber, dando um abraço, pedindo um abraço quando a gente precisa. Obrigada, espiritualidade de luz, por sempre iluminar as palavras daquela que está com a minha irmã, iluminar, tocar as pessoas para que elas, dentre tantas tentações na Terra, virem na noite de hoje, em tantas noites, se conectarem umas com as outras. Que nada seja limitante, que nada nos afaste da ideia de nos encontrarmos emocionalmente e espiritualmente. Que cada vez mais seja mais fácil lembrarmos que nós somos maravilhosos, que nós temos um brilho único na nossa alma. Que por mais que muitas vezes tenhamos o mesmo nome que alguém ou a mesma profissão, nós temos o nosso jeito de fazer algo que alguém precisa aqui na Terra. E essa nossa forma de viver pode inspirar outros a viverem também. Gratidão, gratidão, gratidão. Seguimos em paz. Que assim seja. Que assim seja. Gente, me alonguei que deve ter dado uns 20 minutos. Ai, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não li aqui. Adoro essas gurias, vocês são muito importantes, filhas. Suas vidas são muito importantes. Paulinho, você é muito importante. Gente, todos somos necessários, insubstituíveis, especiais e únicos aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas que nos amam e desse universo que precisa de cada um de nós. Ninguém tá aqui por acaso, todo mundo tá aqui por um motivo, seja para si, seja para o próximo, seja para o universo ou para tudo isso. Então, que vocês possam estar em muita paz, muito amor e ter esse resto de semana envolvidos nessa bondade, nessa luz. Estamos à disposição de vocês. Peçam ajuda, procurem o esclarecimento sempre, não tentem dar conta de tudo sozinhos e fiquem com essa luz divina e maravilhosa dessa presença que nos brinda hoje, da espiritualidade da Mana, né? Muito obrigada, gente. Obrigada, gente, Boa pelo comentário, noite. pela Muito obrigada, presença. Mana. Não vou dizer fiquem com Deus como se ele fosse uma coisa à parte, mas estejam conscientes dos deuses e das deusas que vocês são. Isso aí. Muito boa noite, de gente. ficar só curtindo, né? É assim que tu te sente toda terça, né? É assim, a gente fica achando ruim clicar no encerrar. Então, Muito obrigada mesmo, gente. Olha aí, 1h45, acho, de live, sei lá. Gente, muito obrigada mesmo pela paciência, por estarem aqui. Muito obrigada, tá? beijos mil. Muito amor. Boa noite. Fiquem com Deus. Se cuidem. Beijos. Tchau. Beijo, tchau.